Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje é um culto de ceia. Hoje a gente vai ver tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E você vê que na sua Bíblia, na minha Bíblia, está dizendo que ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas. Porque nós podemos orar pelo nosso irmão com essa certeza de que Deus vai responder? Porque nós já fomos resgatados do domínio das trevas. Se você é filho de Deus, você já foi resgatado do domínio das trevas, do império das trevas. Mas o diabo ataca? Ataca. Porque ele é insistente, ele quer que a gente acredite naquilo que ele diz, mas nós temos a palavra e podemos resistir firmemente ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o diabo foge daqueles que se sujeitam a Deus e resistem ao diabo. Então, se você está achando que você tem que viver correndo, fugindo do diabo, você não está com a visão bíblica. Porque é o diabo que tem que fugir de você. Aleluia! Mas aqui um paralelo que eu vou fazer muito nessa noite. Até pedi a última música, O Teu Reino. Nem sabia que a segunda era O Rei do Meu Coração, senão não tinha pedido essa outra. Porque eu amo esse assunto do reino. E a Bíblia fala que tem um paralelo. Tem um império das trevas, um domínio das trevas que é real, gente. Mas também tem o reino de Deus. E a Bíblia diz que nós fomos transportados para esse reino. Se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, você não está mais no império das trevas. Você está no reino de Deus. E isso muda a forma como nós vamos agir. E eu quero te explicar um pouco do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar da habitação de Deus. O reino de Deus é o lugar onde a influência de Deus é manifesta em nossas vidas. Onde o poder de Deus vai nos alcançar. O reino de Deus tem sua legislação. Você sabia disso? Está aqui, ó, a legislação do reino. Está aqui as normas e os estatutos do reino. Ah, não, eu estou na graça, não preciso mais obedecer nada porque eu não estou na lei. Grande engano. Você não precisa ter aquelas 613 normas que os judeus tinham que seguir plenamente. Mas o próprio Jesus disse, ele ressuscitou e ele disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho para toda criatura, façam discípulos por todas as nações, ensinando-os a obedecer a minha palavra, a obedecer o que eu ensinei. Então, obediência para o cristão, amém? Aleluia! E aí eu quero que você abra em Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Aqui vai falar do final de todas as coisas, da restauração dos céus e da terra. Mas eu quero te mostrar algo bem interessante que tem aqui em Apocalipse. Apocalipse 21, 1. Lá no finalzinho da sua Bíblia, vai dizer assim. Apocalipse 21, 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo. E ouvi uma forte voz que procedia do trono de Deus e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então a gente vê claramente que existe uma cidade nos céus, que existe um tabernáculo, um lugar celestial de habitação de Deus. Deus está em nós, mas também existe essa cidade. O reino de Deus é real, gente. O reino de Deus influencia nas nossas vidas.
E nós precisamos entender como agir nesse reino. Mas hoje vai ser uma palavra bem simples, te mostrando que você já tem acesso a esse reino. Que você não precisa ficar lutando para conseguir ter um acesso ao reino de Deus. Você não precisa fazer um esforço para que o reino de Deus se manifeste em você. Você precisa entender o que o sangue de Jesus fez, o que o corpo de Cristo representa. Amém. Então existe sim esse lugar onde Deus habita, esse reino espiritual, e espiritualmente nós estamos lá. E eu gosto de uma expressão que o Miles Monroe usava, que ele dizia, quando ele ia falar sobre a criação, sobre a grande ideia de Deus. A grande ideia de Deus foi criar a terra como uma extensão do reino de Deus. Existe um reino celestial, existe um lugar da habitação dele, e ele cria um mundo, coloca o homem no mundo, para ser uma extensão desse reino. O que é que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é aonde? Nos céus. Uma extensão dos céus na terra, gente. Esse é o desejo de Deus. Na restauração, o trono de Deus estará no meio dos homens. E o que é que acontece? Aí eu quero que você abra comigo em Gênesis 1:26. A terra, ela devia ser, ela é para ser, é a ideia de Deus, uma extensão do reino de Deus. E eu queria te deixar bem claro que Deus não colonizou a terra, Deus criou ela, tá? Não era um lugar que já existia e Deus foi se meter. Não, foi Deus que criou. Amém? Amém. Gênesis 1:26 vai dizer assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus criou esse mundo. E Ele deu autoridade para quem? Para o homem. Ele desejava que fosse uma extensão. E quem era para governar no mundo? O homem. Não para governar as pessoas. Ninguém é chamado para governar pessoas aqui, gente. Nós somos chamados para governar nesse mundo, para exercer uma influência, exercer um domínio sobre circunstâncias e situações. Se você nasceu de novo, a vida de Deus habita dentro de você, e você tem a capacitação de Deus de mudar as circunstâncias. A autoridade do crente. O nome de Jesus foi pregado aqui quinta-feira, sobre o nome que está acima de todo nome. Amém? Então, Deus criou o homem e deu esse domínio para o homem. Só que aí eu quero que você vá comigo para Romanos 6,16. Romanos, capítulo 6, versículo 16. A gente precisa entender a criação, e precisa entender essa parte do governo, do domínio, do pecado, para que a gente possa entender o que o sangue de Jesus fez e o corpo dele. Romanos 6,16 diz assim: não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. A quem a gente obedece, a gente é escravo. Se eu estou agindo em pecado, eu estou me colocando debaixo do diabo, e é o diabo que vai dominar a minha vida. Se eu estou me colocando diante da obediência de Deus, eu sou um servo de Deus, e é a influência de Deus que está sobre a minha vida. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, colocou a autoridade no homem, criou o homem à imagem e semelhança de Deus, gente. Isso a mente religiosa pira, a mente religiosa não entende, porque eu não sei você, mas a maioria das pessoas foi criada para ter aquele sentimento: eu sou um vermezinho de Jacó, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me desprezar para mostrar minha humildade. Quem disse isso? Porque Deus disse: vocês são nação santa,
Vocês são sacerdócio real. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente vê alguém que tem muitas posses, com, sei lá, um carro muito luxuoso, e a gente diz, meu Deus, ó, esse carro, a gente dá um valor para aquele carro, porque ele teve um valor grande, porque é uma pessoa de muitas posses que tem ele. E Deus que tem a gente, o Deus Todo-Poderoso. Não é que a gente vai andar por aí olhando para os outros. Ah, tu? Quem é tu? Ah, não, eu sou melhor. Não, não, não. Mas a gente sabe, ei, eu tenho um valor para Deus. Eu sou precioso para Deus, sim. Eu não preciso ficar me sentindo um trapo, me achando que eu não mereço nada. A gente lê em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Que quem se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que recompensa quem o busca. Deus está dizendo que a minha fé, ela só vai agradar a Deus quando eu creio que Ele existe e quando eu creio que Ele me recompensa porque eu busco Ele. Então, que história é essa de viver tão, não, tem que me humilhar, não posso esperar nada. Aí a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, ei, combati o bom combate, guardei a fé, a coroa da vitória está preparada para mim. Ele esperava algo. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Como é que eu não vou esperar nada de Deus? Isso é falsa humildade, isso é religiosidade. É eu tentar com minha própria força agradar a Deus. Ei, com sua própria força, ninguém agrada a Deus. É pela fé, crendo naquilo que Ele já falou, é crendo naquilo que Ele disse, é andando à altura disso. Aleluia. Já imaginou? Você pega um valor considerável para você, pega algo que custou dinheiro para você e compra, vou dizer para o Rafa. Tá lá, você vai... Pega algo, compra para o Rafa, aquilo lhe custou, você dá para o Rafa. Você vai se alegrar com o Rafa desprezando aquilo? Com o Rafa pegando aquele pacote aqui na igreja, saindo ali e colocando do lado do container ou dentro do container? A Bíblia diz, não receba a graça de Deus em vão. A gente está recebendo uma coisa grandiosa. E como é que estamos tratando? Não, eu sou o verme, a telha que raspou as feridas de Jó. Eu sou o mais humilde dos humildes. Não, é orgulhoso. Que aí tem que ficar se exaltando uma falsa humildade para mostrar que é espiritual. Não, não é assim, gente. A gente agarra o que a palavra de Deus diz. Amém? Aleluia! Então Romanos deixa bem claro. Aqueles que obedecemos, nos tornamos escravos. Adão, quando obedeceu ao diabo e comeu daquela fruta, Adão se tornou escravo do diabo. Adão passou todo o domínio que recebeu para o diabo. E por isso que hoje o mundo jaz o maligno. O mundo está no domínio de Satanás. Porque a autoridade que Deus deu ao homem, Adão entregou ao diabo quando obedeceu a ele. Você percebe como é sério a questão do pecado? Você percebe que como é sério essa questão de... a questão de você se submeter às coisas da carne, fazer o que a carne quer? É muito sério. E Deus, Ele não age arbitrariamente. Adão pecou. Deus não ia lá, eu te dei autoridade, tu não aceitou, então vou tomar de tu, vou... Não, não, não. Deus, Ele tinha um plano maravilhoso de resgate do homem. Deus viu o homem entregando a autoridade do diabo, mas Ele também preparou algo para resgatar essa autoridade. Para aquilo que Adão perdeu fosse resgatado. Para esse domínio que Deus desejava ter na terra, ele fosse resgatado. Vamos comigo para Gênesis 3. Repete assim comigo. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Te agrada saber que Deus tem um plano? Te agrada saber que mesmo diante de uma ação do diabo, de um erro de um homem, Deus ainda tinha um plano? Amém. Não sei se você consegue entender isso. Mas o homem errou, o homem pecou, o homem trouxe para si condenação, mas Deus mesmo assim tinha um plano. Isso. Meu Deus do céu. Aleluia. Meu Deus. Aí quando o homem peca, Deus vai
fala as consequências do pecado, e para a serpente ele diz assim, Gênesis 3,14. Então Yahvé Deus determinou a serpente: por que fizeste isso? É maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Deus já estava dizendo, vai vir um descendente de mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai ser ferido no calcanhar. Isso fala da morte de Jesus naquela cruz. Mas a morte na cruz pisou a cabeça da serpente, quebrou a autoridade da serpente, quebrou a autoridade do diabo. E a gente precisa ter esse entendimento que a morte de Jesus na cruz tirou a autoridade do diabo. Aí você está no seu dia, algo ruim acontece, você pensa, meu Deus, o diabo de novo para cima de mim. Mas aí você lembra, o descendente já veio, ele pisou a cabeça da serpente e ele já tirou a autoridade de Satanás. Obrigado, Senhor, o diabo está se levantando contra mim, mas ele não vai continuar. Isso já é uma luta vencida. Sua Bíblia em Romanos diz que em Cristo somos mais que vencedores? Mais que vencedores. Ele já venceu e por estarmos com ele desfrutamos dessa vitória. O irmão Hegel, ele costumava dar um exemplo, ele dizia que era mais ou menos como um boxeador. Vai lá o boxeador, eu vou mudar um pouco, porque nosso contexto hoje está mais comum o UFC, né? Tá aquele lutador lá de MMA, vai lutar, o treino é rigoroso demais, apanha feito um condenado, mas ganha. Recebe lá um chequezão. Ele é vencedor. Quem é mais que vencedor? A esposa dele, que vai desfrutar daquilo que ele teve, sem precisar lutar, sem precisar apanhar. Isso é ser mais que vencedor. Cristo, ele foi, ele venceu, e agora ele disse, isso é para vocês usufruírem. Isso é para vocês viverem. Aleluia! Meu Deus. Então Deus, ele disse lá no começo em Gênesis, que ele enviaria um filho de mulher, um descendente de mulher, para resolver a questão do pecado. Mas, sabe que Deus não fez isso na mesma hora? Ele poderia, mas não fez. Sabe que a gente precisa entender o preço do pecado? Porque hoje, enquanto eu estudava, enquanto eu orava, me vinha isso. Tem tanta gente em ciclos de problemas, ciclos viciosos, mais específico, em ciclos de colheita errada, porque não entendem o erro das suas semeaduras, o erro das suas atitudes, e continuam fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. O pecado, ele tem uma consequência séria, gente. O pecado, ele traz separação. Não precisa abrir, mas Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário. E deixa eu dizer, Jesus Cristo já pagou esse preço, a gente vai ver. Meu Deus do céu. Vamos para o versículo 21, Gênesis 3:21. A Bíblia um pouco antes diz que depois que Adão e Eva pecou, eles viram que estavam nus e fizeram roupas para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. E Gênesis 3:21 diz assim: fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Deus, túnicas de pele. Sabe o que aconteceu aqui? Animais foram mortos para poder cobrir o homem. Túnicas de pele. Deus não criou túnicas de pele, ele pegou pele. Para pegar a pele, o animal foi morto. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Não adianta você cobrir a sua própria vergonha com seus atos. Pessoas que, não, eu sou bom. Não, eu faço isso. Não, eu não minto, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero. Eu sou bom. É pegar essas folhas que Adão e Eva pegou e cobrir. E Deus está dizendo, tira esses atos. Porque você, por você mesmo, você não pode pagar o preço do pecado. Um animal foi morto, um inocente foi morto.
Lá no Éden, Deus já estava dizendo, um inocente vai ser morto para poder que vocês estejam cobertos. Sangue já foi derramado ali, gente. Ou você acha que ali quando Deus fez Adão, que Deus botou Adão no sono profundo, abriu um lado dele, tirou uma costela, não teve sangue ali? A mulher já foi criada em aliança com Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então Deus já estava dizendo, um inocente precisa morrer para que vocês possam viver. Vamos para Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Aleluia. Conseguiu gravar? Conseguiu? Glória a Deus. Então essa mensagem vai estar no canal depois, você pode ouvir de novo. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22 vai dizer assim, de fato, Hebreus 9, 22. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição, ou não pode haver perdão. O homem só podia ser perdoado com derramamento de sangue. Interessante que eu, escutando hoje um pouco mais sobre isso, e um grande homem de Deus que foi para o céu, chamado Billy Graham, ele fala dos revolucionários. O que é que os grandes revolucionários pensam? Para poder haver uma revolução, tem que sangue ser derramado. Jesus Cristo fez a maior de todas as revoluções, derramando sangue, mas o seu próprio sangue. O sangue de Jesus é precioso demais, gente. Demais, demais, demais. Então, sem derramamento de sangue, não pode haver perdão. Lá no Éden, um sangue de um animal foi derramado. Mas um sangue de um animal nunca ia pagar o preço do pecado completamente. O sangue de um animal era um paliativo, até que o Filho de Deus pudesse vir. Vamos ver outra figura que apontava para Deus no Antigo Testamento. Êxodo 12. Minha esposa falou sobre isso aqui no culto de Páscoa, um pouco sobre o Êxodo, sobre as pragas. Eu não vou pregar de novo sobre isso. Só vou falar um pouco da Páscoa. Êxodo 12, 1. Êxodo 12, 1. Vai dizer assim: disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. O ano da libertação, para eles, seria o primeiro mês do ano. Haveria uma mudança completa de vida para um povo escravizado. Sempre que a gente participa da ceia, a gente precisa ter isso em mente. Isso é uma figura do que aconteceu com Cristo. Antes de Cristo, tínhamos um estilo de vida. Depois de Cristo, há uma mudança de vida, gente. Muda completamente. Versículo 5 diz assim. Aqui, deixa eu contextualizar, né? Aqui está falando sobre a 10ª praga que viria e mataria os primogênitos. E Deus diz para o povo deles, dizendo assim, ó, só tem um jeito de ser livre do destruidor. É pegando um animal e sacrificando esse animal. E aí vai dizer, o cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou os cabritos, e o guardareis até o dia 14 do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os umbrais, e sobre as vergas das portas das casas, em que o comerem. Eles iam pegar um animal, um cordeiro, iam matar esse animal, iam pegar esse sangue, iam passar nos umbrais das portas. Todo mundo entendeu essa parte, certo? Versículo 12. E naquela noite
Eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Um pequeno parêntese. Pecado atrai juízo. Pecado atrai punição. Ai, pastor, que coisa difícil. Se alguém rouba o seu celular, a polícia pega e você fica sabendo que foi liberado sem precisar de nada. Você vai achar isso uma injustiça ou uma justiça? Se entram na sua casa, roubam as suas coisas, prendem essa pessoa que fez isso, depois você fica sabendo que essa pessoa está livre, que não houve punição, você vai ficar alegre ou triste? Se assassinam uma pessoa da sua família, pegam o assassino e depois soltam ele sem nenhuma punição, vocês vão achar isso bom ou ruim? Pecado mata. Pecado traz destruição. Estamos numa era assim chamada da graça, onde Deus quer derramar sua misericórdia, onde Deus não quer fazer com que o pecado traga um juízo sobre as nossas vidas. Mas se nós negarmos isso e continuarmos na prática do pecado, uma hora vai vir juízo. Por isso que é tão sério a questão do pecado, gente. Deus, ele é longânimo, Deus é misericordioso. Quando Deus vai dizer a Abraão que a descendência dele possuiria uma terra, ele vai dizer que passariam 400 anos para eles possuírem aquela terra, porque o povo que habitava naquela terra ainda não tinha chegado à medida de pecado. Que Deus estava dizendo, existe uma medida de pecado. Eu e você não sabemos quando. Não sabemos o quanto vamos pecar e essa medida vai fechar e não tem mais solução. Porque é assim que acontece. Como a gente não sabe o quando, o que é que a gente faz? Foge do pecado. Busca a graça de Deus. Busca o Espírito Santo. Busca a palavra que nos molda, que nos ensina. Não quer dizer que vamos viver sem pecado. Não. A Bíblia deixa bem claro. Se pecardes, tendes um advogado fiel junto a Deus. Se confessares os vossos pecados, ele vos purificará de todo pecado. Então, se eu peco, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender e vem purificação. Agora, se eu peco e não estou nem aí, não, Deus entende. Eu peco e não estou nem aí, Deus entende. Eu peco e não estou nem aí, Deus entende. Essa medida vai sendo acrescentada. E pode se trazer juízo em algum momento. Fechando parêntese. Continuando diz, eu sou Yahvé. Versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que diverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. A Bíblia está dizendo que uma marca de sangue ia impedir que destruição entrasse naquela casa. Não era Deus olhando para a casa, vou analisar a casa do Rafa. Espera aí, o Rafa está agindo bem, o Rafa está legal, está tratando bem a Andresa, então eu não vou acontecer. Não, não era isso, gente. Ele devia ter uma marca de sangue. Se o sangue não estivesse naquela casa, a destruição viria. Não é porque Deus é malvado que Deus instruiu. Deus disse, tem que ter a marca. O destruidor vai passar, mas quem tiver a marca não vai sofrer. Deus desde o começo mostrando que Ele é um Deus que quer guardar. Ele é um Deus que quer preservar. Mas nós precisamos corresponder, gente. Se a gente não corresponde, juízo vem, não é porque Deus é mau. Deuteronômio vai dizer, eis que coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, a vida para que vivam plenamente tu e tua descendência. Ele apresenta os dois caminhos e ele diz qual ele quer que a gente ande. Mas quem é que faz a escolha de andar nos caminhos? Eu e você. Então não culpa Deus. Aleluia. Então existia uma marca de sangue que ia impedir que o destruidor viesse. Existia um sinal que era o sangue. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Pedro 18. 1
Pedro 18. Hoje, quando você participar da ceia, você vai participar de um modo diferente. Quando você pegar o sangue, o cálice que representa o sangue, você vai saber, meu Deus, o sangue do Cordeiro que foi derramado por mim, que pagou o preço dos meus pecados. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Vai dizer assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula ou defeito algum. A gente acabou de ler um texto da Antiga Aliança, onde um cordeiro ia ser pego, ia ser morto, e tinha que ter sido um cordeiro sem defeito. Isso tudo apontava para Jesus, o cordeiro sem defeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente. Versículo 20, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos dias em vosso favor. Vamos agora para Apocalipse 22. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Aqui está falando daqueles que serão salvos no último dia, que estarão com Deus a eternidade, aqueles que não terão mais o problema da morte, da doença, onde Ele enxugará toda lágrima, onde participarão dos novos céus e nova terra. E ele diz assim: bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito da árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro na Antiga Aliança era passado nos umbrais das portas, para que o devorador, o destruidor passasse e ele não entrasse naquele lugar. Na Nova Aliança, hoje, em Cristo, a Bíblia fala sobre lavar as vestes. As vestes, nesse contexto da Nova Aliança, nesse contexto aqui de Apocalipse, fala das nossas atitudes, das nossas ações. São ações que representam a Cristo ou são ações que não representam a Deus? Esses dias eu lembrei muito de uma história que se contam sobre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, líder propagador do hinduísmo na Índia. Contam que Gandhi, ele passou um tempo estudando na África do Sul. E lá ele conheceu o cristianismo. E ele ficou apaixonado pelo cristianismo. Só que ele não levou aquilo que ele aprendeu do cristianismo para a Índia, porque os cristãos não estavam vivendo o cristianismo. E isso o afastou do cristianismo. E, consequentemente, toda uma nação. Porque depois dele, o hinduísmo na Índia foi propagado de uma forma gigantesca. Sabe que Deus não precisa que você fale tanto dele, mas precisa que suas ações demonstrem ele. E a Bíblia fala daqueles que lavam as vestes no sangue. Não falam daqueles que lavaram. Lavam as vestes. Em inglês, essa expressão é um presente contínuo. Fala de algo que ainda está acontecendo. Não é você entregou a vida para Jesus, recebeu Jesus como Senhor da sua vida e deu. Nem aí mais para as ações e tudo mais. É você entregou a vida para Jesus, fez dele o rei da sua vida. E continua fazendo ele rei todos os dias. Continua as suas atitudes dizendo assim: meu rei, como o Senhor quer que eu haja? Eu me lembro quando eu me converti, um dos primeiros livros que eu li era um livro que se dizia assim: o que faria Jesus em meus passos? Em meus passos, né? É isso mesmo. O que faria Jesus em meus passos?
e contava de pessoas que, quando elas iam ter atitudes, elas pensavam, como Jesus ia agir nessa situação? Como Jesus ia agir se ele estivesse aqui nesse momento? O sangue de Jesus, ele nos comprou, gente. E durante a nossa vida nessa terra, vamos errar, vamos pecar. Mas é o arrependimento com que faz que nossas vestes continuem sendo lavadas, e lavadas, e lavadas, e lavadas. Não lembro agora em que país específico, mas uma missionária conta que ela estava num país comunista, e lá estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E ela estava no primeiro andar de sua casa, e ela ouve um grande barulho, e ela sabe, se eu não me engano, era em algum país na África, que os invasores tinham entrado ali para matar ela. Ela se tranca no seu quarto e começa a clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus me revestiu. O sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus me protege. E conta que eram 2 homens, eles abriram as portas com facão, com metralhadora. E quando olharam, disseram, opa, quanto sangue nesse lugar. Aqui o serviço já foi feito. E foram embora. Eles não viram ela, eles viram sangue. Sabia que sangue causa repulsa? Aí você pode dizer assim, não, eu gosto de ver coisas de sangue, não causa essa repulsa não. Quando não é em você. Eu me lembrei hoje que há 18 anos atrás eu fiz um tempo de jiu-jitsu. E eu lembro de um treinamento que a gente fez numa sala de balé. Estava em reforma a sala, então tinha aqueles vários espelhos. Foi colocado tapumes nos espelhos, mas tinha um espelho que não tinha tapume. O professor mandou uma pessoa ficar ali, e a gente estava ali naquele hall, ia ter um campeonato. E teve uma situação onde o rapaz que estava no espelho, ele deu uma saidinha. E naquilo um jogou o outro, o pé do rapaz bateu no espelho, e quando bateu que voltou, acho que é o direito, não lembro agora não, é o pé que tem artéria. Qual é o pé que tem artéria? Os dois? Os dois. Então os dois têm artéria. Como eu entendo de humanas. Meu Deus do céu. Enfim, bateu o pé no espelho. Quando o pé sai, tinha rompido uma artéria. Jorrava sangue, gente. Foi uma cena assim que eu lembro de fazer assim. Shh. E todo mundo apavorado. E o cara que se cortou tranquilo. Foi lá, fez torniquete, chamou o SAMU, porque só tinha gente de moto naquele dia. E não dava para levar ele com um corte no pé de moto, né? Gravidade e tal. E eu lembro daquela cena, aquele rapaz tranquilo, tranquilizando todo mundo. Mas quando o SAMU chegou, que ele se levantou, que o sangue voltou a jorrar, ele se desesperou. Porque sangue jorrando de você sabe, vou morrer. Já era. E Deus derramou o sangue do seu filho por nós, gente. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Como eu posso achar que eu não valho nada? Que eu estou aqui nessa terra para não fazer nada, só para acordar de manhã, trabalhar, estudar, voltar, conquistar coisas. Conquistar coisas é bom, gente. Deus nos disse, lá em Adão, Ele nos deu domínio e disse, multipliquem-se. Dominem, expandam, é bom. Mas não é bom, mas não é tudo. Se a gente vive só para isso, como alguns aqui ouviram ontem lá no Imerso de Oração em Caxias, que nós não estejamos tão envolvidos com as coisas da terra, que os céus olham assim e diz, não dá para usar ele, ó. Está tão envolvido com as coisas da terra que o céu não dá para usar ele. Deus não consegue agir na vida dele. Não consegue fluir através dele, porque é só terra, só terra, só terra, só o que eu posso, o que eu tenho, o que eu vou conseguir, o que eu vou ter, o que eu vou ter, o que eu vou fazer, ou os problemas, a falta. É o mesmo esforço direcionado para o lado errado. Deus, Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. E eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, que isso já vem no meu coração faz tempo. Eu já tenho falado um pouco. A Bíblia fala daqueles que continuam a lavar as vestes. Sabe a impressão que eu tenho no meu coração? Você me ama? Tá cheio de desviado dentro da igreja.
dentro, se achando super crente, mas lavou uma vez, não lava mais. Não busca mais. Não é só entregar a vida para Jesus uma vez, gente. É viver para Ele. É ter a vida entregue a Ele. É os seus atos, você saber, isso aqui dignifica a Deus. É você saber que um ato errado seu, você vai dizer assim, Senhor, me perdoa. O teu sangue me purifica. E aí você se esforçar com a ajuda do Espírito Santo a não cometer mais aquele erro. Você saber, meu Deus, sempre que eu ando por aqui, eu sou enredado por esse tipo de pecado, eu vou ter um cuidado maior, não vou ficar fazendo essas coisas. Aleluia! O sangue de Jesus, ele pagou um preço pra gente. Ele nos comprou. E lá em Êxodo, não precisa abrir, mas no versículo 8 vai dizer que era para passar o sangue nos umbrais e era para comer a carne do cordeiro. Não é só ter uma marca, é estar dentro também. Não é só, como eu costumo dizer, ter uma linguagem gospel, a paz do Senhor, irmão, Shalom Adonai. Não é só vir à igreja e tá tudo certo. Eu geralmente conto uma história que isso me causou repulsa. Eu trabalhava no comércio lá no Recife e entrou um homem que ele vinha de vez em quando na loja. Eu trabalhava numa loja de produtos naturais, de suplementos. Então vinha muita gente de academia comprar ali. E aquele homem já tinha ido comprar algumas vezes ali. Ele sempre num terno, alinhado, um jeitão crente por fora. E ele entrou naquela loja e eu lembro que tinha uma mulher que ela estava vestida com aquelas roupas a vácuo de academia. E quando essa mulher está saindo, aquele homem olha, literalmente ele fez assim. Olhou para mim, o rapaz que trabalhava comigo e disse, boa, né? E o rapaz que trabalhava comigo se encheu de uma ira e disse, a paz do Senhor, irmão. Pronto, o homem ficou branco, feito aquela gelatina incolor, ficou assim. E nunca mais voltou na loja. Porque tinha um aspecto muito de crente, meu Deus do céu, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mas as atitudes não era alguém que estava lavando o seu sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro, gente. E a gente precisa ter esse entendimento. Vamos para Gálatas 3:27. Olha o que Gálatas 3:27 vai dizer. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Eu vou ler a partir do 26. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Como é que eu me torno filho de Deus? Por meio da fé em Cristo. Continuando. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Ei, Deus olha para você e quando você entrega a vida para Jesus, Ele vê Cristo. Eu e você estamos revestidos. Vai começar o frio daqui a pouco. Com licença aqui, Jéssica. Começar o frio daqui a pouco. Eu já estou vestido ou não estou? Estou. E aí eu me revisto. Coloco outra coisa por cima. Misericórdia. Misericórdia. Estava com isso aqui lá em cima. Jesus dos crentes. É porque é carioca, gente. A gente entende. Olha o nordestino falando. Revestiu. Já tinha uma roupa, mas colocou algo por cima. Revestir de Cristo. Cristo não vai... Ele não vai anular a sua identidade. Ele não vai tirar quem você é. Mas você vai ter uma nova atitude melhor. Vai ser você 2.0. 4.0. Hoje eu vi um videozinho de um carro lá nos Estados Unidos 9.9. Meu Deus, só pensava quanta gasolina. Quantos litros por quilômetro, né? Quantos litros por quilômetro? Meu Deus do céu.
Revestir de Cristo é viver o cristianismo, gente. Se o sangue de Jesus te comprou, te lavou, você vai viver para Ele. 2 Coríntios 5, acho que é 15 ou 16, diz que se morremos para Cristo, como não viveremos para Ele? Não é você ser pastor, entenda isso. Não é você ser aquele crente chato que fica empurrando de goela abaixo Jesus para todo mundo. Mas é você desejar ser um cristão melhor cada dia que passa. Você desejar ler sua palavra, às vezes sem vontade, mas você saber que tem que fazer e você fazer, ler a palavra, para você aprender o que Deus quer de você. Você olhar para Jesus e ver Deus. Sabia que a Bíblia diz isso? Que Jesus, ele é a expressão exata de quem é Deus. Por isso que a gente diz, é certo, como 2 mais 2 é 4, que Deus não quer e não bota enfermidade em você. Jesus é a expressão. Vamos ler esse texto, Hebreus 11. Você lê, você vê que está na sua Bíblia. Depois você meditar nisso. Eu disse Hebreus 11, perdão, Hebreus 1. Hebreus 1:1 vai dizer assim: havendo Deus, desde a antiguidade falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus na majestade das alturas. Versículo 3, a parte A diz que ele é a expressão exata de quem é Deus. Os profetas falaram de Deus, os antigos falaram de Deus. Mas quem é que fala exatamente quem Deus é? Jesus. Aí eu te desafio a chegar em casa, ler lá os 4 evangelhos e ver Jesus dizendo assim: agora eu vou botar uma enfermidade em tu, camarada, para tu aprender. Minha vontade agora é que você jaza nesse leito para aprender. Isso é ignorância, gente. Pecado, ele traz consequência. Pecado, ele traz doença. Traz. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus é a expressão exata de quem é Deus. Aí uma didática bem fácil. Se Jesus fez, Deus faz. Se Jesus não fez, Deus não faz, gente. E Deus não é bipolar, Deus não mudou. A nossa revelação na nova aliança de quem Deus é, mudou. Porque a gente entende agora o que é Deus e o que é diabo. Aleluia! Então o sangue dele vertido, nos comprou. O sangue dele nos resgatou. E o corpo, a gente falou que em Êxodo, eles precisavam comer, que nós devemos estar revestidos de Cristo. E aí eu quero que você vá comigo para Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Já estamos finalizando, fica tranquilo. Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Aqui o autor de Hebreus está falando com os judeus, inicialmente, e para os judeus existia um lugar, que primeiro era o tabernáculo, depois foi o templo, onde existia um lugar naquele templo, que tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde a presença de Deus estava.
Só podia entrar nesse lugar uma pessoa, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Isso antes de Jesus. Mas aí aqui em Hebreus a gente vai ouvir que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que Jesus, ele assumiu essa posição. E aqui está dizendo que por causa do sangue de Jesus, eu posso acessar o lugar da presença de Deus. O sangue de Jesus nos resgatou. Mas o sangue de Jesus, entenda o exemplo. Um exemplo natural, como Jesus fazia. Usava peixe, usava coisa para ensinar a gente princípios espirituais. O sangue de Jesus é o ingresso que a gente tem para acessar o Santo dos Santos. Para acessar o lugar de Deus. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, para conseguir, quem sabe, me aproximar de Deus. Aí aqui está falando que nós temos plena confiança para acessar o lugar da presença de Deus, por conta do sangue de Jesus. Já foi derramado, não vai ser derramado de novo, gente. O sangue de Jesus me dá acesso à presença de Deus. Você não precisa jejuar 21 dias para acessar a presença de Deus. Você não precisa chegar em todo culto e se ajoelhar, porque é só me ajoelhando que vai acessar a presença de Deus. Se ajoelhar para orar é bom demais. Mas não é o se ajoelhar que me dá acesso à presença, gente. Às vezes você vai estar no seu carro dirigindo. Você vai estar em pé. Eu mesmo gosto de orar em pé, andando para um lado e para o outro. Às vezes eu me ajoelho, quando eu percebo a presença de Deus de uma forma que me constrange, e Deus dizendo assim, bonitão, se curva. Mas não é o ajoelhar que vai para a presença de Deus, é o sangue de Jesus. Você compra o sangue de Jesus? Não, você recebe pela fé o sacrifício de Cristo. E por isso temos acesso. E aí o versículo 20 diz: por um novo e vivo caminho, que ele descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu corpo. A gente ouve falar na história da crucificação, que quando Jesus foi crucificado, existia um véu, não me lembro agora a espessura dele, mas era um véu bem grosso, bem alto, que separava esse lugar da presença de Deus. E que quando Jesus morre, esse véu é rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi uma atitude do homem, foi uma atitude de Deus, de cima para baixo. E a presença, o acesso à presença de Deus foi liberado. E Hebreus diz que esse véu rasgado foi o corpo dele. Quando eu e você comemos aquele pão, vamos lembrar da cura sim, porque faz parte. Mas lembra que o corpo dele, rasgado, me dá acesso à presença de Deus. Voltando para o exemplo de alguém que despreza algo de muito valor. Por que um filho de Deus que ama a Deus se recusa a orar? Se Deus pagou um preço tão grande para a gente ter acesso a esse lugar. Por que eu vou desprezar a oração no meu dia? Porque está muito corrido, pastor. Bem-vindo, você está vivo. Já dizia alguém, né, que chegou para um pastor e disse assim: pastor, estou com tanto problema na minha vida, ora para que os problemas acabam. Pastor, ora, botou as mãos, enfermidade vem, doença vem, mata, Senhor. Porque só morrendo para não ter mais problema. Porque no mundo tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo. O crente não precisa ficar, meu Deus, veio um problema e agora? Meu Deus, veio um problema. Senhor, obrigado, vamos para cima. Como diria aquele filmezinho, né? Faca na caveira. A gente precisa ter uma atitude diferente, gente. Se Jesus pagou um preço de sangue, Jesus abriu um lugar para o acesso por Deus. O que é que eu estou fazendo com essa dádiva, com esse presente? Aqui fala que foi um novo caminho. Por que um novo caminho? Porque até Jesus vir, ninguém tinha esse acesso a Deus, gente. Ninguém conseguia se aproximar de Deus. Se fazia um esforço muito grande para, quem sabe, Deus ouvir. A Bíblia a gente vai contar pouquíssimas pessoas que tiveram acesso a Deus pela fé no Antigo Testamento. Pouquíssimas. Mas depois que Jesus veio, Jesus deu esse acesso para quem crê nele. Você quer Deus agindo na sua vida? Faça algo com esse sacrifício. Ore.
Tenha confiança, Deus. O corpo do teu filho Jesus abriu um novo caminho. E eu posso entrar nesse caminho pelo sangue de Jesus. Você participar da ceia, pegar aquele pão, pegar aquele cálice e saber, meu Deus, o corpo dele me deu acesso à presença de Deus. O corpo dele foi rasgado, foi moído para que eu pudesse ter acesso, acesso a Deus. E é tão simples. É um fechar de olhos, levantar as mãos, se ajoelhar e dizer obrigado, Pai. Porque por conta de Jesus eu tenho acesso ao Senhor. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por mim. Lembro de um exemplo de o que aconteceu aqui nessa igreja, de uma pessoa que ela era espírita e ela foi curada de câncer de uma forma assim milagrosa. Os médicos tinham dado menos de 6 meses de vida para ela. Ela já tinha metástase no corpo todo. E ela recebeu a cura porque uma pessoa aqui dessa igreja foi lá no hospital, foi orar por outra pessoa, e quando viu, tinha ela do lado e orou por ela. E ela foi completamente curada. Completo. Os médicos não acreditaram e abriram ela, porque não tinha como não ter nada mais. E quando abriram, não tinha nada. Ela tem os exames, a foto é linda, ela lembra como hoje. Tem os exames dessa parte do esôfago assim, a foto, acho que é de endoscopia, sei lá, tudo preto necrosado. E a foto depois da oração, tudo limpo, novo, restaurado. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa na pandemia, ela estava vindo aqui e o irmão dela ficou muito doente. O irmão dela ficou com 95% do pulmão comprometido. E ela veio pedir oração, eu orei com ela e falei sobre um texto da Bíblia, chamado Salmo 107:20, que diz, ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Essa mulher que recente estava aprendendo sobre Cristo, que vinha aqui para a igreja, estava recentemente conhecendo as coisas de Deus, ela orou. Não era uma pastora, uma profeta, não era alguém que tinha anos de igreja, era alguém que ouviu a palavra de Deus, creu no seu coração e colocou em prática. Naquela época, 95% com o pulmão comprometido, entubado, o irmão dela saiu completamente restaurado. E sabe qual foi o relato dela para mim? Disse assim, pastor, eu já fui muita casa espírita, e na hora lá não lembro se era oração, como foi que ela chamou, não lembro, mas na hora lá do negócio lá, ela disse que sentia um poder passando por ela. Mas no dia que ela orou pelo irmão, o Salmo 107:20, ela disse, veio uma descarga de poder tão grande em mim. Foi algo tão forte que eu nunca experimentei na minha vida. E eu sei que naquele momento foi liberado no meu irmão. Alguém começando na fé, gente, mas que creu em Cristo. Que creu no poder de Deus restaurador, que creu na palavra. Quanto mais eu e você que já temos recebido disso. Quanto mais eu e você que sabemos, o corpo dele foi moído e me deu acesso a Deus. Ore mais ousado. Não é orar mandando em Deus. É orar com a autoridade que Deus deu e falando para o capiroto sair. Para ele largar. É orar sabendo que Deus está ao seu favor. Que o Deus que entregou o seu filho, ele continua com você. Aleluia. Vamos voltar para Colossenses 1:13. Aleluia. Colossenses 1:13. E com esse texto nós vamos encerrar e vamos participar da ceia. Colossenses 1:13. Vai dizer assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu resgate. Isso é o perdão de todos os pecados.
Por meio dele, por meio do sangue, temos redenção. Redenção fala de resgate, gente. Eu gosto de um exemplo bem simples. Nós pecamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Nessa história, Adão pecou e me condenou. Tu também pecou, eu também pequei. A gente tem nossa parte de culpa também. Mas a Bíblia diz que pecamos. Pecamos, estávamos o quê? Debaixo da guarda de Satanás. Estávamos, uma palavrinha, sequestrados. Redenção fala disso. Eu e você estávamos sequestrados. E foi pago o preço da libertação. Imagine aí, seu cônjuge. Alguém que você ama muito, tá? Não imagina alguém que você gosta mais ou menos não, que você pode responder que sim. Imagina alguém que você ama muito. Fosse lá sequestrado. Quando pagasse o preço, você pagou o preço para a pessoa ser libertada. Você ia dizer assim, sequestrador, paguei o preço. Mas não precisa mandar inteiro, não. Pode mandar faltando uma orelha, faltando um pé, uma perna, cego de um olho. Se é alguém que não gosta, a gente estiver na carne, a gente pode até pensar nisso, né? Mas alguém que gosta muito, você acha que quando Deus pagou um preço para nos resgatar, Ele queria pela metade? Ele queria, não, vou resgatar eles, mas o diabo pode continuar agindo? Ei, nós temos a redenção, o perdão total dos nossos pecados, gente. E isso não é uma carta que recomenda que a gente continue pecando. Isso é, fui livre do pecado e posso viver livre dele o restante da minha vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia!